Olá, seja muito bem-vindo à semana Até o Último Homem. Para você que não me conhece, eu me chamo Diácono Aurélio e essa semana é excepcional. Por quê? Nós vamos compartilhar coisas como por que ser obreiro, por que a igreja precisa de obreiros na obra, por que aqueles que se voluntariam às vezes não se capacitam da forma necessária e não correspondem ao trabalho que você precisa no seu ministério, na sua igreja, e principalmente aqueles que se voluntariam a fazer não conseguem alcançar os objetivos. Então essa semana é para você compartilhar com todo mundo que você conhece, todo mundo pode aproveitar essa aula, você vai edificar seu ministério, edificar sua casa, você vai se desenvolver. E quando você se desenvolve, a igreja cresce, o teu ministério cresce, todo mundo cresce. Só uma pessoa não vai conseguir aproveitar isso. Só se for o Alfredo. Porque tirando o Alfredo, meu querido, você que tem vida, você que respira, todo aquele que respira, louve ao Senhor, louve com seu conhecimento, louve com tudo aquilo que Ele te deu de recurso. Então fica comigo, após a vinheta, já vamos para a primeira aula dessa semana incrível, Até o Último Homem. Seja muito bem-vindo! Na aula de hoje nós vamos abordar o primeiro tema, acho que mais importante e fundamental para qualquer pessoa que quer se desenvolver como obreiro na casa do Senhor, quer servir a Deus da melhor forma possível, seja em ministério, seja na sua igreja local, ou até mesmo você que já exerce alguma atividade como um diácono, um presbítero, tá? Até mesmo pastor e quer se desenvolver pessoalmente para a obra. Então eu quero começar com a primeira dúvida que bate na sua porta, que chama todo mundo, que é: por que eu, Senhor? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor viu? O que o Senhor viu em mim para que eu sirva na sua obra? Por que eu, nesse contexto todo? E a gente vai falar hoje, na verdade, primeiro, sobre chamado, depois, sobre vocação. Então a aula de hoje é para você que tem dúvidas ainda, quer compreender melhor como foi esse processo na vida, e está sendo esse processo na sua vida, talvez, que ainda não tem essa experiência ou nunca ouviu falar sobre isso e está passando por um processo, sem um auxílio específico. Então vamos comigo. Primeira coisa que nós precisamos gravar neste momento é: por que eu? Por que eu fui chamado? Mas para que eu entenda por que eu fui chamado, eu preciso saber primeiro quem me chamou e para que está me chamando. Vou te dar um exemplo. Eu passo na rua de repente e alguém grita: "Oh, ei, você!" Você sai olhando para todo mundo que grita para você? E o pior, você atende a qualquer um? Claro que não. Agora, quando é alguém que você conhece, que te chama pelo nome, fala: "Aurélio, faz favor, vem cá, quero falar contigo", você tem duas dinâmicas nesse primeiro momento. Primeiro, você identifica quem está te chamando. Quando você identifica, você reconhece. Dependendo de quem é, o que você faz? Você atende. Então olha que coisa fenomenal. Você não atende a qualquer chamado, você não vive em função de qualquer barulho ao seu redor. Você só segue o chamado de alguém que representa algo para você. Então, se na vida real é assim, por que na ministerial tem que ser diferente? É a primeira dica que eu já deixo para você. Primeira coisa que você precisa entender é quem está te chamando. E Deus, quando faz um chamado, a Bíblia vai dar vários exemplos, eu vou citar aqui, que está em Juízes. Quando Deus chama Gideão questiona quem está chamando. Por quê? Porque Gideão estava numa situação, uma circunstância que envolvia ele num contexto de crise. Ele estava malhando trigo no lugar que não era para malhar trigo. Ele estava apertado, ele estava espremido, ele estava no lagar. Então ele estava num lugar totalmente espremido, apertado, escondido, porque o povo estava saqueando Israel. Então, dentro de todo esse contexto, ele estava lá desesperado, tentando se proteger, defender, e aparece alguém e chama ele. Fala: "Opa, grande guerreiro, é com você que eu quero falar." Ele olha para um lado, olha para o outro: "Está me chamando? Quem está me chamando?" Então entenda aqui, a maioria das vezes, a gente primeiro precisa identificar quem chama. Aí a gente entra na questão vocação. Mas antes de eu falar da vocação, ainda no contexto de quem te chama, chama para algum motivo. E aí vamos ao motivo. Talvez você não saiba, mas a palavra diáconos vem da origem grega diakonos, que quer dizer servir. Então, se você tem algum tipo de dúvida, quem te chamou, te chama para servir. Quem é que está te chamando? Deus. Deus só te chama para servir. Quem te chama, chama baseado naquilo que já faz. Começa a fazer sentido para você agora? Então vamos lá. Se Deus te chamou, o teu chamado é para servir.
E servir vai ser como obreiro, servir vai ser como diácono, servir vai ser até mesmo para varrer a igreja, se assim for determinado dentro da sua vocação, dentro do seu propósito e dentro daquilo que Deus colocou no teu coração. O primeiro ponto que nós temos é o chamado. O chamado é para quê? Para servir. E aí vem a vocação. Vocação é muito interessante porque há várias formas de a gente identificar a nossa vocação. A nossa vocação, ela vem escondida e camuflada atrás de talentos. Talentos que você provavelmente já tem, ou até mesmo dons que você acaba adquirindo. Agora, Aurélio, mas eu não tenho nenhum chamado. Aurélio, eu não tenho nenhum dom. Aurélio, eu não tenho nenhum talento. Deixa eu te dizer, a única pessoa que não tem dom, que não tem chamado e não tem talento. Alfredo! Porque o Alfredo não está vivo. Todo ser que respira louva o Senhor, como eu acabei de dizer, meu querido. Então só louvar a Deus, só agradecer a Deus já é um chamado e você talvez não saiba disso. Mas se Deus permitiu que o dia de hoje existisse na sua vida e você está assistindo essa aula, saiba, você tem um chamado. E é para servir. Mas servir como? Vamos para a vocação. Você vai compreender isso um pouco melhor. A vocação, normalmente, ela é identificada por alguns critérios simples, tá? Como isso se apresenta? Vamos lá. As pessoas que você convive, elas dizem que você é boa fazendo o quê? Ah, Aurélio, você é um cara muito bom comunicador. Você é um bom comunicador. Você explica muito bem o que você quer. Você fala muito bem, você é eloquente, você é extrovertido. Mas grave isso. Vão te dar dicas fundamentais para a sua vocação. Por quê? Se eu tenho talento para falar, se eu tenho talento me colocar bem, explicar bem as coisas, eu posso exercer algumas atividades. Quais são essas atividades? Eu posso pregar. Posso pregar. Eu posso dar aula? Posso dar aula. Eu posso cantar? Não te aconselho experimentar essa opção. Entende o princípio? É muito simples. Provavelmente é algo que você já faz. As pessoas já se identificam. Isso é determinado ao seu talento, aquilo que você já tem e já faz. Vou dar outro exemplo. Tá vendo aqui? Essa arte aqui atrás foi feita por mim. Eu tenho uma facilidade um pouco maior porque eu era desenhista. Hoje, o que eu faço? Eu pego essa habilidade de desenhos, que é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, a minha logomarca foi fabricada por mim. Eu peguei uma facilidade que eu tenho, exerci e apliquei em algo que está gerando um talento, está gerando um recurso. Então eu peguei um dom, transformei esse dom, adaptei na verdade esse dom para a minha vida pessoal e automaticamente, o que eu estou fazendo? Eu fui e utilizei aqui na logomarca. Quando eu fiz isso aqui, sabe o que eu fiz? Eu criei uma identidade visual. Às vezes você tem algumas dúvidas e faz parte. Mas a primeira caminhada de um obreiro que ele precisa ter no seu coração é, primeiro, quem te chamou? Deus te chamou. Segundo, para que ele chama? Para servir. E servir para Deus é aquilo que você já tem. Então dê o melhor que você tem com aquilo que você já é. Como assim? É simples. As pessoas reclamam, quando eu ficar rico, eu vou abençoar a obra. Quando minha vida financeira prosperar, eu vou abençoar a obra, eu vou fazer as coisas. Quando eu ter isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu ser aquilo, eu vou fazer... Não. Com Deus não funciona assim. Não existe barganha. Você já é. Talvez você só não saiba. Mas você já é. E se você já é, quem é, já tem. Caiu uma ficha para você? Exatamente. Esse é o intuito. É simples assim. Não tem métrica milagrosa, não tem nada fenomenal. Deus vai usar o que você já tem e quer que você utilize. Vou te dar um exemplo. Pedro era pescador de quê? De peixes. Ah, mas tem outro tipo de pescador? Tem. Deus pegou o que ele já fazia, pegou o talento dele, pegou o dom dele e falou, agora você vai ser pescador. Quer dizer, o que você já faz. Só que para minha obra. De que forma? De homens. Então agora você vai pescar homens. Você aprendeu a pescar peixe, você viveu a sua vida inteira, virou empresário no ramo de pescaria, porque caso você não saiba, Pedro era um empresário. Pedro vivia, era dono de barco, alimentava famílias com a sua pesca. Então, o que acontece? Pedro largou tudo isso, a experiência que ele tinha, e o utilizou no ministério. Através de quê? Doutrina, trabalho, desenvolvimento pessoal. Então, é possível, é capaz. E se você quer desenvolver mais, eu vou falar, é porque os assuntos realmente são bem mais complexos. Então, a gente vai só nessa semana abordar os principais pontos das suas dúvidas quanto ao desenvolvimento pessoal cristão para obreiros, até o último homem. Então, eu continuo com você essa semana. Amanhã tem vídeo novo. Acompanha aqui comigo, aula nova. A gente vai falar mais um pouco sobre, agora não mais chamado, não mais de vocação, porque eu acho que isso já ficou claro para você. Mas vamos falar sobre outros comportamentos,
outra direção que um obreiro de Deus precisa ter e que as pessoas identificam em você. Então te espero na próxima aula, compartilha com quem você acha crescer com isso e se desenvolver. Te espero até o último homem, sempre!